você pode aprender a amar. Relacionamento é uma coisa que se aprende. É uma coisa que se aprende. Entenda uma coisa: ninguém nasce sabendo se relacionar. Ponto. Ninguém nasce. É por isso que você vê crianças brigando por um brinquedo. Você vê um puxando o cabelo do outro. Você já viu crianças ali inocentemente brigando? Desde pequenos nós estamos num processo de aprender a amar ou a nos relacionarmos. E isso aqui é muito importante também. Relacionar-se não é instintivo. Eu já nasci assim, eu sou assim e eu sei fazer assim. Não. Ninguém nasce sabendo amar. Você consegue gravar isso? Ninguém nasce sabendo amar, comunicar, ouvir, perdoar ou sustentar vínculos saudáveis. Ninguém sabe, a gente vai aprendendo. E às vezes, além de aprender, a gente tem que ensinar. Além de você ter que aprender para você, você tem que ensinar o outro também, ou a outra. Nós vamos falar sobre isso. E uma coisa interessante, quando lá no Evangelho de João, Jesus se dirige aos seus discípulos, ele dá um dos mandamentos que eu já disse aqui, é um dos mais difíceis da Bíblia. Ele diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. E aí ele cita ele mesmo como exemplo. E se você pegar os evangelhos, você não vê Jesus virando para a multidão e amor, I love you, levando pétalas de rosas. Não, você vê Jesus ensinando a amar de um jeito diferente, cuidando, aprendendo, respeitando, convivendo com quem era diferente dele, convivendo com quem se achava melhor do que ele. Você vê Jesus ensinando tudo isso. E você percebe que ele está falando: olha, aprendam a amar uns aos outros como eu os amei. E isso vai fazer toda a diferença. Meus queridos, eu vou voltar então no conceito inicial, que eu acho importante fortalecer isso antes de eu entrar em 4 ou 5 coisas que todo mundo precisa aprender para se relacionar de maneira saudável. Para começar a se relacionar de forma saudável. Porque não vai dar tempo de nós falarmos tudo aqui. Mas eu vou voltar ao início e eu quero reforçar esse conceito aqui. Relacionar-se é um processo de aprendizado. Ninguém nasce pronto. E aí, quando você pensa que sabe tudo sobre relacionamento, entra na sua vida uma pessoa que mostra para você que você não sabe nada de relacionamento. Pelo menos não com essa pessoa. E você tem que reaprender todo o processo. Sabe por quê? Porque somos diferentes. Podemos ter gostos iguais. Podemos até achar que o universo conspirou para estarmos juntos, mas no fim vamos descobrir o quê? Nossas diferenças. Vamos ter que aprender a conviver, vamos ter que suportar, vamos ter que lidar com muitas coisas para as quais nós não estamos preparados. Então relacionar-se é um processo de aprendizado. E muitas vezes o fim da história não é o que a gente imaginou, ou o resultado não é o que a gente sonhou e planejou. Porque é muito imprevisível. Por isso nós temos que estar prontos. Nós temos que estar preparados. Nós temos que procurar aprender para nós. E se possível, e se pudermos, e se nos for dado a liberdade, com respeito, ajudar o outro a crescer também junto com a gente. Devagar. Aliás, fica a dica. Quando você quiser que alguém mude um comportamento, não tente fazer isso de uma vez. Saiba cativar a pessoa, vai mostrando aos poucos, vai lidando devagar com o processo e você vai chegar lá. É que a gente quer que a coisa aconteça da noite para o dia.
E não é assim, nem a vida funciona assim, que dirá mudanças de comportamento. Mas vamos lá. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim: eu também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Ele está dizendo que o amor tem que crescer em quê? Em gestos maravilhosos? Não, em conhecimento e percepção. Porque amar alguém significa aprender muito sobre viver e também ter percepção para entender você e a pessoa que está do seu lado. Eu vou dizer uma coisa, vocês até podem, como eu disse no início, ter gostos parecidos, mas jamais serão iguais. E eu já falei aqui sobre respeitar limites. Eu já falei aqui sobre entender o outro, eu já falei tantas vezes sobre isso, mas eu quero dizer para vocês que cada história que você começa a construir com alguém é um aprendizado. Quando a história começa é um aprendizado, quando a história está prosseguindo é um aprendizado, e se no fim essa história se encerrar é outro aprendizado. Sempre é um processo de aprendizado. Então, relacionar-se exige treino emocional e espiritual. Olha só, eu anotei umas coisas aqui, não vai aparecer ali, mas ninguém nasce sabendo algumas coisas, quer ver? Ninguém nasce sabendo ouvir sem reagir, isso aí a gente aprende, tá? Ninguém nasce sabendo lidar com conflitos, ninguém nasce sabendo expressar sentimentos. Talvez você tenha dificuldade de dizer o que você sente. Ninguém sabe acolher as diferenças quando o outro pensa diferente. Ninguém nasce sabendo se comunicar com clareza. Ninguém nasce sabendo pedir perdão. E a lista vai embora. Ninguém nasce sabendo ceder sem se anular. A gente não nasce sabendo essas coisas. Mas tudo isso é o quê? Aprendizado. Isso é maturidade. Então nós precisamos entender que relacionamento, amar, é um aprendizado constante. E entender definitivamente que relacionamentos fracassam quando esperamos naturalidade, onde Deus exige o quê? Maturidade. Gente, nós nos amamos e agora naturalmente a estrada será linda, coberta de flores e um belo arco-íris no final. Não. Poderia, mas não é. Quando iniciamos relacionamentos, a última coisa que nós vamos esperar é naturalidade. Tudo é uma construção, tudo é um aprendizado.